Essa talvez seja a pergunta que eu mais ouço aqui. Tá, meu filho recebeu o diagnóstico, ele é autista. Para onde eu devo ir? Por onde começar? O que fazer? Qual seria a rota que eu deveria fazer como pai e mãe ao descobrir que meu filho é autista e eu preciso dar uma direção de cuidados para que essa pessoa possa ter o melhor desenvolvimento possível e ampliar a sua qualidade de vida? Gente, essa é a grande X da questão e que envolve muito sentimento, porque receber o diagnóstico não é fácil. Para algumas pessoas, até assim, principalmente alguns pais, principalmente mães, elas falam: eu já sabia que estava acontecendo. Mas ao receber de fato o diagnóstico, vem um baque e aí você fica assim: por onde ir? Qual é a direção? Para onde que eu devo começar o trabalho? Essa vai ser a direção que nós vamos conversar aqui hoje. Esse é o canal Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí, por vocês nos seguirem e compartilharem aquilo que a gente traz aqui, não como verdade absoluta, mas uma direção alternativa àquilo que a gente vê por aí dentro do comércio do autismo, levando primeiro a informação que vence o preconceito. E eu gosto de dizer que nós não falamos para pessoas, nós falamos com pessoas. Obrigado por você estar aí, se inscreve e compartilha e vamos lá. Primeira coisa, gente, temos um diagnóstico? Temos um diagnóstico? Beleza, se chegamos a esse fato, temos um diagnóstico, a criança é autista. Quando estou falando criança, porque geralmente essa pergunta surge com crianças, não com adultos ou adolescentes. Temos uma criança autista, recebeu o diagnóstico, no diagnóstico veio um laudo dizendo o que ele ou ela precisa, quais são os déficits que devem ser trabalhados, muito mais do que ler quantas horas precisam ser feitas, que esse é um questionamento profundo. Não são as horas que são importantes, mas saber quais são os déficits que essa criança, ou atrasos, ou desafios que nós vamos ter que enfrentar, ou que vamos ter que gastar mais tempo para ajudá-la. Tem? Não tem? Então a gente precisa disso, precisamos identificar quais são os atrasos, quais são as situações que eu preciso trabalhar. Geralmente o laudo do autismo, ele vem, além do CID, que é o Código Internacional de Doenças, que vem lá o código próprio do autismo, e muito mais do que o segundo DSM, que é o Manual Diagnóstico, que leva ao diagnóstico, é preciso dizer quais são os atrasos. E também separar, por exemplo, meu filho qual o grau do autismo? Em qual é a manifestação clínica do autismo? Isso é o grau. Se ele é grau 1, 2 ou 3. Então, qual que é o grau do meu filho? Isso é importante para saber. Por quê? Se meu filho é grau 3 de autismo, pelo DSM, nós estamos dizendo que nossos filhos têm uma chance muito grande de ter atrasos intelectuais conjugados à condição autista. Se meu filho tem grau 1, o médico, o profissional que te deu o laudo, ele está dizendo que seu filho não tem atrasos intelectuais percebíveis. Isso pode mudar, porque como é uma análise de um dia, de um mês, de alguns dias, a gente está observando uma pessoa fragmentada e não no completo, não dentro do subjetivo que essa criança possa. Existem análises mais profundas que vêm muitas vezes em conjunto com o neuropsicólogo e o profissional da medicina, e aí eles tentam fazer o máximo possível. Então, se o filho tem a direção, quais são os atrasos que ele tem, os desafios, que bom. Se ele não tem, a gente precisa descobrir. Como é que a gente descobre? Vamos perguntar para as pessoas, vamos perguntar para quem trabalha com ele, para quem está junto com ele. Se seu filho está na escola, vamos conversar com a CAD, que é aquela cuidadora ou cuidador que trabalha com teu filho, tua filha. Vamos perguntar para a pedagoga, vamos perguntar para a professora, vamos perguntar como é que ele é na escola. Vamos perguntar para a avó, vamos perguntar para o avô, como é que ele é na tua casa, mãe? Como é que ele é na tua casa, pai? Ele faz isso, não deixa de fazer, ele come sozinho, porque aqui em casa ele não come sozinho, então você tem que conversar. Essa fase investigatória é importantíssima para você saber quais são os atrasos. O que você tem visto, pai, que você não via em mim e viu nele? Isso é importante porque os pais, os avós vão falar: minha filha, seu filho, ele faz algumas coisas que você não fazia, ou como os outros seus irmãos não faziam, apesar que nós todos somos diferentes. É uma forma didática da gente tentar encontrar os atrasos. Pois é, alguns atrasos vão ser observados, outros não. Outra coisa importante que a gente precisa entender: qual é a qualidade de tempo
Ou quanto tempo seu filho se dedica a telas? Antigamente eu podia não perguntar isso, gente, mas hoje eu pergunto. Por que eu pergunto? Porque hoje a gente pode ter confusões de atraso em virtude do quanto essa criança fica disponível a telas. Não é que a tela causou autismo, isso não existe. Alguém lá na frente, alguém falou por aí essa situação, mas não é. Mas alguns comportamentos são modulados para mais ou para menos pelo uso de telas. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, até chegar ao diagnóstico, você, para poder acalmar o seu filho ou a sua filha, você deu a babá do tempo moderno, que é o celular. Ah, ele estava nervoso, ela estava nervosa, você deu o celular. E o comportamento das telas pode sim influenciar como seu filho responde ao mundo. E principalmente ele ficar dependente desse caminho das telas. Nós, todos nós, típicos ou não, nós respondemos a neurotransmissores. Alguns neurotransmissores são produzidos à medida que a gente se movimenta. Lembra? O flap, a criança, muitas vezes autista, gosta de balançar os braços. Então o movimento acaba despertando no sistema nervoso a estimulação de produção de neurotransmissores que vão acalmar a sinapse. E aí essa criança vai ter um ajuste porque o movimento está ajudando. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre estereotipias. Mas também nós somos reféns de outros transmissores, inclusive a dopamina. Quando você recebe um feedback positivo, ou você come um chocolate, ou você come uma comida que você gosta bastante, ou quando você está assistindo alguma coisa, inclusive as plataformas de redes sociais são planejadas para te oferecer migalhas de dopamina. Por isso que muitas vezes quando você fica com o celular, você não larga dele, porque toda hora ele te dá um estímulo positivo para você continuar. Então você imagina uma criança que de repente está recebendo só estímulos positivos que vêm do celular, e você subtrai ele. Ele chora, ele esperneia, você dá de novo. Então eu preciso saber quanto tempo meu filho passa com o celular. Isso é importantíssimo. Terceira coisa, foca naquilo que é importante. Mas Cristiano, o que seria importante? Seu filho tem 2 anos, não tem fala? Entendeu? Então tem coisas que você precisa focar. Focar a sua energia. Primeiro perguntar, quanto tempo eu tenho? Não é o tempo que o seu filho vai ficar na clínica, é quanto tempo você tem para dispensar para o seu filho. Ah, mas eu vou ter que sair do meu emprego? Talvez. E talvez não. Talvez se você tiver pais, uma rede de apoio, pais, avós da criança estiver perto de você, você pode ensinar os avós a ajudar você enquanto você também trabalha. Inclusive, principalmente dando autonomia para os seus pais para poder ajudá-lo. Porque muitas vezes o fato de a criança ser autista, a gente coloca ele numa redoma de vidro e não deixa ninguém ajudar. Ah, mãe, você não sabe porque ele é autista. Ah, a avó sempre estraga. Ele é autista, mãe, tem que entender. Não, muitas vezes os comportamentos que a criança apresenta não são por causa do autismo. Isso a gente já falou várias vezes. A gente precisa entender a condição autista para poder separar o que é do autismo e o que não é do autismo. Inclusive, quando a gente fala sobre situações de ele está em crise e outra coisa é birra. A gente precisa saber a diferença. Não é porque essa pessoa é autista que ela não vai fazer birra. Vai fazer, inclusive no caso que eu acabei de citar do celular. A birra tem um foco, tem um objetivo, tem um motivo, então foi o celular. A crise sensorial foi por outro motivo. A gente precisa identificar, ensinar os pais. Buscar por informação seria o canal mais interessante. Busque por informação. Informação de qualidade, principalmente informação que desde 2019 a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que muito mais do que você ficar preocupado em estimular seu filho, você procure processos de intervenção. Mas esse tipo de intervenção que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz desde 2019 é a sua presença, é a presença dos familiares, é a presença das pessoas próximas. Não é simplesmente falar assim, já vou levar para a clínica. E aí isso bate muito desespero nas pessoas que não têm plano de saúde, porque achando que seu filho, o fato de não ter plano de saúde, ele não vai ser assistido, quer dizer, ele não vai ter aquelas horas especializadas dentro da clínica, assim por diante, ele vai ter prejuízos. Talvez, gente, não é garantia que uma criança dentro de uma clínica fazendo 20 horas ela vai ter avanços substanciais.
mas também não é garantia que ela, recebendo estímulo seu o tempo todo, da família, das pessoas próximas, brincando, se divertindo, ela também não se desenvolva. É óbvio que em determinadas situações de comportamento é preciso que profissionais estejam associados. Profissionais sim, profissionais que entendam do assunto e não necessariamente profissionais que sejam específicos de uma área. Porque, como diz uma psicóloga amiga minha, falou assim, cada terapia tem o seu terapeuta. Ou cada terapia tem o seu ambiente e para quem ela foi destinada. Ou seja, não serve, para todo mundo não serve o ABA. Não é para todo mundo que serve o Denver. Não é para todo mundo que serve. Então a gente tem que tirar essa ideia que meu filho precisa fazer um fono ABA. Talvez ele não precise de uma fono especializada em ABA. Ela precisa de uma fono que trabalhe isso e isso do meu filho. Não necessariamente precisa ser formada em ABA, Denver ou outras condições ou treinamentos ou comportamentos ou ciências. Então eu preciso desmistificar também o que eu preciso fazer. O que é prioridade? Prioridade do meu filho é viver, é se desenvolver, é de repente ser o máximo autônomo possível, independente e autônomo. Independência, explicamos diversas vezes sobre isso. Independência é essa criança, ela ter a capacidade de fazer as coisas. Ajude dentro do possível, mas deixe ele errar. Deixa ele colocar a camiseta torta, deixa ele vestir as duas pernas no mesmo buraco do short, deixa. Coloca a cueca em cima da mesa, da calcinha em cima da cama, vai lá, veste, filho, filha, vai lá, veste, coloca a tua roupa. Começa, e você ter esse tempo. Mas eu tô com pressa, tem que ir pro trabalho, tem que vestir logo ele. Fala o seguinte, olha, acorda um pouco mais cedo ele e faz o treinamento de ele tentar se vestir. Mas Alexandre, ele vai derrubar as coisas, né? Se eu for botar, melhor colocar água para ele, porque aí ele não suja o chão, vou perder meu tempo, vou ter que limpar o chão, vou cansar. Pois é, você vai fazer isso anos. Você vai fazer durante anos se você deixar que ele tente fazer ao invés de você ficar fazendo, porque vai sujar. Ele tá almoçando, mas ele tá sujando tudo, tá sujando a cadeira, tá sujando, coloca um babador, coloca um pano de prato e deixa de se sujar. À medida que você vai dando feedback, filho, olha, sujou bastante, olha, hoje não sujou quase nada. Né? Esse tempo que você tem para poder dar feedback, para ajudá-lo, é mais importante do que você imaginar quanto tempo seu filho vai ter que ficar no ambiente clínico. Eu preciso deixar isso claro para você, gente. E repito, reforço. Muita coisa, né, que o seu filho talvez precise, vai precisar de um profissional. Mas muita coisa você pode ajudar. E importante, muito importante essa fala, porque muitas vezes você não tem a sorte de ter o diagnóstico que nem alguns já têm. Meu filho tem 3 anos, já tem o diagnóstico. Tem criança que só vai receber diagnóstico com 6, 7 anos. Então, o seu tato, a sua percepção sobre o que o seu filho precisa vir antes do diagnóstico. Então, antes mesmo de você receber o diagnóstico, que seu filho receba o diagnóstico, é preciso que você já tenha visto o que seu filho precisa. E muito mais do que se desesperar, é ir pela direção certa. A direção certa é essa. Informação, busque informação, rede de apoio, coloque as pessoas próximas de você para poder te ajudar. Organize o que é prioridade para o seu filho. Organize o que é prioritário. Leve o seu filho ao melhor potencial possível. Pare de fazer tudo. Pense sobre a possibilidade de reduzir as horas de tela. Não fique dando reforço positivo para que ele fique quieto ou tenha um comportamento. Como você dá um celular para que ele fique quieto. Fazendo o que ele quer. Isso não é reforço, isso é fazer o que ele quer. E muito importante também, além desses passos, não deixe de viver. Não deixe de viver, não deixe de fazer a sua vida. Tente fazer o possível para ter uma rede de apoio para que permita que você continue levando a sua vida. Porque se você não é abandonar ou fingir que não existe, claro que você tem que depositar tempo, é uma criação. A maternidade, a paternidade exige que você abdique da infantilidade, né, gente? Um pouquinho. A maternidade e a paternidade exige que a gente passe a ter um outro patamar na nossa vida. Tem filhos? Assuma, você é pai, você é mãe. Tem que parar, né, de ser criança nesse momento também. E gastar ou depositar mais tempo na sua vida para ele, para ela. Mas também gaste um pouco tempo com você também. Às vezes, sentar com sua esposa, você sentar,
na porta de casa, tomando uma Coca-Cola, olhando as pessoas passando, sem a preocupação de olhar se seu filho está fazendo isso ou aquilo, ou inclusive sair com os amigos, sair com as amigas, eventualmente vai ser muito mais barato do que pagar terapia para essa saúde mental. O autismo priva, inclusive, a gente disso. Então pense nessa possibilidade. Organize sua vida para poder ajudar seu filho e sua filha. Não torne ele refém de você por causa do medo. E também cuide severamente da sua vida e da sua saúde mental. Não sei se eu te ajudei, mas é bem por aí. Tá bom? Até a próxima.